Escreveu isso aqui foi Salomão no final da vida dele. E diz assim a palavra: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Se tem uma coisa que Deus curte fazer para nos ensinar, é comunicar o evangelho, a boa notícia, comunicar a sua palavra, comunicar quem ele é através da natureza. É assim na Bíblia de ponta a ponta. Jesus sempre trouxe muita analogia para a natureza, trazendo a natureza para nos ensinar. Até porque a natureza foi criada por Deus. O homem não consegue explicar cientificamente 100% as coisas. Na verdade, não consegue. Por quê? Porque é obra divina. E esse divino, ele ensina a gente de acordo com o que ele criou. Então, essa palavra mexeu muito com o meu coração. Faz muito sentido Deus pedir para trazer, né? Mandar trazer para passar aqui para vocês no início do mês. Seja muito bem-vindo quem está aí pela primeira vez, tá? Vocês perceberam aqui no versículo 5 que, ô Bruno, assim como você não conhece o caminho do vento e nem sabe como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus. Qual é a sua expectativa para o mês de março, Bruno, e vocês que estão aí do outro lado? Qual é a sua expectativa? Aonde está a sua expectativa no mês de março? Você pode pegar, eu tenho aqui o cola na videira, o caderno, a agenda que vocês me deram, as mulheres me deram aqui essa agenda, era para mim, para Bruno, um planner. Por exemplo, eu posso chegar aqui no planner e fazer um planejamento do mês de março. Aliás, esse é o conselho. Porém, a gente não consegue ter a certeza do que vai ser no mês de março. Você consegue saber o que vai ser do seu mês de março? Sim ou não? Opa. Você consegue saber ou não? Não consegue. O próprio Salomão, inspirado por Deus, está falando aqui, olha, gente, assim como vocês não conhecem o caminho do vento, assim como vocês não conhecem como que formam os ossos do bebezinho na barriga da mamãe, Betina, Beatriz, Davi, que vai nascer em breve em nome de Jesus, vocês, assim é como as obras de Deus, vocês não sabem o que Deus vai fazer, o que Deus faz, o que vai fazer essa semana e neste mês de março. Então, gente, eu sempre fui um homem muito controlador, um homem que sempre quis ter, na verdade todos nós seres humanos a gente quer previsibilidade, por isso que muitas vezes a gente procura, na linha esotérica, a previsão do futuro. Isso vai totalmente num caminho oposto do que está escrito na palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Não é porque Deus quer mostrar que só Ele sabe e a gente não, ou porque Ele quer mostrar, se colocar numa posição de autoritarismo, não, de autoritário, nunca. Porque Deus quer construir o mês de março junto com você. Jesus ensina isso de ponta a ponta. E a gente vai trazer aqui Cristo nessa palavra. Então, a previsibilidade é uma necessidade. Por exemplo, a Maria Donegatti falou daí que ela tá angustiada porque o irmão dela tá com Covid. E ela não quer ficar angustiada. Por quê? Porque ela quer logo que o irmão dela seja curado, pegando só o exemplo dela. E ela quer saber se vai ser curado ou se não vai ser curado. Não vai ter como saber. A gente não consegue, mas a Bíblia diz a fé, anota aí, lá em Hebreus 11, tá aqui ó. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Agora eu só consigo ter a convicção de fatos que eu não vejo
se eu tenho experiência com esta fé. Se você jogar no dicionário, use sempre o dicionário quando você está estudando a palavra de Deus. Se você joga no dicionário o que é convicção é quando você tem a experiência de algo, é o testemunho, e tem que ser diário. Não é passado só, é diário. Então, são experiências com essa semente aqui que nós vamos falar, que vai fazer com que você tenha a convicção de fatos que você ainda não consegue enxergar. A convicção que o seu mês de março vai ser completamente diferente daquilo que você acha que vai ser de forma negativa. Aonde está a sua expectativa no mês de março? Alguém compartilha para mim aqui, por favor. Aonde está a sua expectativa no mês de março? Deus está nos ensinando aqui, olha. Alguém quer compartilhar como é que está a sua expectativa para o mês de março? Tem alguém? Dispara o dedinho no coração, gente, pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo aqui, o pessoal entrando, tá bom? É muito louco como Deus ensina, falando o seguinte, olha, se vocês ficarem no mês de março, olhando apenas o vento passar, observando o vento, observando as nuvens, você nunca vai semear e você nunca vai colher. É assim na nossa vida, para tudo. Por exemplo, se você tem um projeto aí na gaveta e você quer tirar ele e colocar ele na internet, por exemplo, se você ficar olhando o Instagram das pessoas, se você ficar só navegando pelas redes sociais, certamente você vai estar olhando o vento passar, você vai olhar as nuvens passar e você não vai nem semear, muito menos fazer a colheita. Então o que Deus está falando, já ensinando isso daqui pra gente, é para em todas as áreas da nossa vida. Não olhe, não fique apenas admirando o vento passar e nem as nuvens. Ou seja, não fique admirando os outros. Ou seja, não entra aqui no devocional só para escutar uma palavra que aparentemente é bonita ou que acalma você, mas quando desliga aqui você não semeia ela. Você vai aprender hoje a semear essa palavra. Em tudo na nossa vida. Nossa, essa foi para mim. Então chegou o momento... Trali, Bruno, alô Trali, todo mundo, essa é a geração. E quanto mais eu olho para as nuvens, e por que a gente olha na verdade para as nuvens, como diz aqui na palavra, e para o vento, é como se entrar numa natação e olhando, porque estou assim só olhando o vento passar. Pois é, mas você sai hoje daqui declarando. Eu declaro aqui em nome de Jesus, você sai daqui hoje impactado pelo Evangelho. Evangelho? O que é Evangelho? Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. A boa notícia que faz eu e você semear e colher. Semear é movimento, é ação da nossa parte. Crendo, tendo a convicção de que vai colher, mesmo ainda não vendo a colheita. E não tem como um ser humano que adora a previsibilidade, viver dessa forma que não seja, ei, Deus, coloque seus pensamentos em mim. Eu não quero mais viver com os meus, porque os meus pensamentos são maus. Os meus pensamentos, como a gente disse ontem, olha para a grama do vizinho. Os meus pensamentos me levam para eu ver apenas a nuvem e o vento passar. Os meus pensamentos me travam. E Deus sabe disso. Por isso que a videira veio. Por isso que a videira está aqui. Falando, ei, vem, cola em mim. Quando você colar em mim, na verdade, você só precisa dizer, eis-me aqui. O próprio Jesus pega você e enxerta você na videira. E quando isso acontece, o nosso coração é transplantado, como aconteceu ontem com a Salete. Sai o coração do Bruno e entra o coração de Cristo Jesus. E isso não é utopia, isso é realidade. Deus te chamou aqui, não foi por um acaso. É Ele que te chamou, não é acaso. Então, quando Salomão escreve isso, ele está querendo dizer pra gente, por favor, vocês não vão conseguir saber o mês de março. Hoje é dia 1º. Vocês não vão conseguir também saber como que Deus faz as coisas. Tem uma frase... Qual é a frase que eu ia compartilhar aqui com vocês? Aqui, ó. É autor desconhecido, tá? Uma frase que eu recebi esses dias.
nós não conseguimos ter a dimensão que Deus tem. Nós não vamos conseguir ter a dimensão que Deus tem. E nem enxergar o que Ele enxerga. Por isso, algumas coisas nunca farão sentido na nossa realidade. Não dá para entender as obras de Deus, gente. E Ele fala assim, eu não quero que vocês entendam mesmo, eu quero que vocês vivam a minha obra, os meus projetos. O meu projeto para a sua vida, Deus falando conosco aqui agora. E quando Salomão fala isso aqui pra gente, ele tá falando, gente, é uma certeza, é só vocês lembrarem sempre de que nenhum homem consegue saber como que formam os ossos de uma criança na barriga da mãe. É você lembrar sempre de que você não conhece o caminho do vento. Quem é que conhece o caminho do vento? Não, ninguém conhece. Então lembre sempre disso. Só que se eu apenas estou recebendo isso hoje e volto em contato com isso daqui apenas daqui 15 dias, é claro que eu vou esquecer. Agora, se nós estamos aqui todos os dias em contato com isso daqui, não tem como a gente esquecer, é ou não é? Porque nós estamos querendo a presença de Deus. E então, quando Salomão fala aqui de semeadura, quando eu estava meditando nessa palavra, semente, né? A semeadura. Ei, Deus chamou eu e você para nós semearmos e para nós colhermos. Não tem como. Vem Jesus na hora. No livro de Marcos, Jesus ele fala que a semente... O que é a semente? O que é a semente? É a palavra. Jesus disse isso lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. A semente é a palavra. E a semente é a palavra está sendo semeada aí agora no seu coração. O que nós estamos fazendo aqui é semear a palavra todo dia. Só que você também foi chamado para isso. Às vezes a gente fica preocupado, às vezes na verdade, eu não paro de ver o vento passar e de não semear e de não colher, porque Deus está te chamando, está convidando essa geração para primeiro você entender o que é a semente. Antes de você sair semeando esse monte de semente que você tem guardado aí na gaveta, esse monte de projeto que você tem guardado na gaveta, ei, entenda primeiro qual é a primeira semente. E essa semente, como Jesus diz, é a palavra. A palavra de Deus. E Jesus ele não diz isso de forma verbal, mas João fala, Jesus é a própria palavra. Olha só, todas as vezes que você entra aqui no devocional, você recebe uma semente que é a palavra de Deus. Só que o próprio Jesus disse que essa semente, essa palavra, ela vai para dentro do seu coração. Só que se o seu coração estiver cheio de espinho, não vai brotar. Se o seu coração, como o próprio Jesus disse, ele pode até ficar alegre, mas na hora que vem, ó o que Jesus disse aqui, ó, vamos ler isso daqui, ó. Na hora que você recebe essa palavra, o seu coração, você pode até ficar com alegria, só que não tem terreno fértil para poder brotar. Tá escutando uma vez só. No versículo 17 do capítulo 4, Jesus fala assim, olha, mas não tem raízes em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra que fica infrutífera. Então, por exemplo, se eu permitir as preocupações me dominar, não vai ter colheita no meu coração desta palavra. Olha só, gente, a Bíblia, ela é como um livro, ela é como um espelho, Oh, Jesus. Jesus, se você quiser mudar as coisas todas de lugar, pode mudar. Esse espaço é seu, Jesus. Esse espaço é seu.
Esse espaço tem a ver com você, Jesus. Pessoas que estão aqui estão com fome da sua palavra. Estão com fome dessa semente. E eu creio que todos, 100% que estão entrando aqui, que chegaram até aqui, recebem essa palavra no seu nome, Jesus. Essa palavra é você. Deixa eu te dizer, coloca a intenção pelo fato de você estar aqui. No livro de Tiago, no livro de Tiago, a carta de Tiago, Tiago foi um dos que viveram com Jesus, era da equipe de Cristo. Tiago, ele escreve assim, Tiago Tralli, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a você mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelham-se àquele que contempla o rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Então, não adianta nada eu ler a Bíblia se eu não viver a Bíblia, a palavra. Não adianta nada você receber essa semente que é a palavra é Cristo, e você não tiver nenhum envolvimento com a palavra. Naquilo que a gente leu aqui de Salomão, semear significa você se envolver com a semente. E a semente é a palavra. Vocês estão entendendo, gente? Que essa semente que Salomão falou, de que ela vai ser semeada por você, de que essa semente vai gerar colheita por você, pela sua família, pela sua casa, ela precisa o quê? Essa semente é a palavra. E como uma semente, Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. E para que essa palavra, semente, gere colheita, precisa ter envolvimento, precisa semear. Tudo que você semeia tem envolvimento da sua parte. Isso é em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da nossa vida. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Por isso que quando você lê um versículo na internet ou aqui no devocional, você recebe algo, cara, você tem que ter envolvimento com essa frase. Cara, o que é que eu tenho que aprender com isso? Pergunta para Deus, Ele vai te dizer, não sou eu. O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu posso fazer hoje, na prática, para aplicar, para viver esse ensinamento? Porque se eu não tiver envolvimento com isso, com a semente, não vai ter colheita. Vocês estão entendendo? E Tiago, ele dá uma... o livro todo, a carta inteira de Tiago é bem prático. Tiago, ele meio que dá na telha, assim, sabe? Ele dá umas chapuletadas. Ele fala o português claro, rasgado. João já é mais amoroso, fala mais do amor, mais de Deus para nós, é expressado em Jesus. Mas Tiago, ele é mais prático. E ele fala assim, olha, gente, se você não sejam ouvintes da palavra somente, ouve, porque a fé vem por ouvir, mas pratique, use a fé. Ei, use a fé no mês de março. Esse é o convite. Não, Bruno, mas eu tenho projetos para tirar da gaveta, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho um monte de conta para pagar hoje, eu tenho um monte de coisa. Então, use a fé. Lembra sempre do Karate Kid. O Sr. Miyagi não botou o Daniel San direto no tatame. O Sr. Miyagi mandou ele lavar carro, mandou ele pintar as paredes da casa, a cerca da casa do sítio lá do Sr. Miyagi. Mandou fazer um negócio nada a ver. Você já tem um plano aí para março, você já sabe o que você tem que fazer pro mês de março, mas você não tá conseguindo, não conseguiu em fevereiro, não conseguiu em janeiro, não conseguiu em dezembro, porque antes de você fazer isso, Deus está querendo te entregar a semente. A semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo, é a videira. E quando você ouvir e quiser pegar essa semente, e quiser praticar essa semente, você vai semear ela na sua vida. E vai gerar colheita. E essa colheita vai fazer com que você tire do papel todos esses projetos. Todos sairão. E o resultado sairá muito melhor do que você imagina. Os sonhos de Deus é muito melhor do que você imagina. E isso tudo, muitas vezes na nossa vida a gente fica travado e a gente se julga muito por isso, se compara por isso, mas eu queria muito que você entendesse de que se você está assim hoje aqui, você mulher e homem aí,
É de que nesse momento é um convite de Deus, assim, ó, de braços abertos, como o seu Pai, Jesus disse isso, o Pai está de braços abertos, te vendo vir perto da casa, e Ele está indo agora ao seu encontro, já com uma festa pronta na casa. Vem, filha, vem, filho. Pai, me perdoa, pai, eu estive distante de você, já está perdoado. Vem, deixa eu te dar um abraço. Vamos curtir a festa junto. Deus tem uma festa prontinha para vocês aí no mês de março, prontinha para mim no mês de março. Você quer viver essa festa ou não? Só que Tiago, ele usa o exemplo de um espelho. Imagina que aqui tem um espelho, e eu olho no espelho, eu me vejo. E a palavra de Deus, ela é um espelho. A Bíblia inteira, ela tem que ser um espelho. Porque se não fosse um espelho, seria só um livro de história. E não é um livro de história. Tudo que a gente aprende aqui nos devocionais, tudo que a gente aprende na Bíblia, não pode ficar só como uma história bonita. Todos os momentos de Jesus não pode ficar. Jesus quer, neste exato momento, fazer você enxergar de que isso daqui muda a sua história. Não é o livro, mas é o que está por trás do livro. Então, para que mude a sua história, você precisa encarar, ter a consciência. E aí você vai fazer o que você quiser. Isso daqui é uma semente. Isso aqui é a palavra de Deus. Jesus disse, a semente é a palavra. E a palavra está sendo semeada aqui. A gente está lançando a semente aí no seu coração. E eu oro em nome de Jesus, sem nenhuma religiosidade envolvida. Mas de que essa semente possa entrar no seu coração e gerar colheita, ou seja, fruto. Você pode ter entrado aqui com o coração cheio de espinho. Você pode entrar aqui com o coração angustiado, preocupado. Mas eles não vão sufocar. E eles sufocam. Mas a minha oração pela sua vida, para a sua vida, é de que esses espinhos possam sair de agora no seu coração. O que te impede de confiar em Deus? E sabe o que impede de confiar em Deus? Quando me fazem essa pergunta, é eu não conhecer Ele. Porque se eu conheço quem Deus é, eu confio. Só que o mais louco é que você pode falar assim, não, cara, eu conheço quem Deus é, Jesus ele expressa e, cara, eu confio nele hoje. Só que, se amanhã eu não tiver em intimidade, ou seja, se eu estiver fora da presença dele, o mais louco é que a gente esquece. Então, não é sobre o que eu lembro ou sobre o que eu esqueço, é sobre assim, cara, Deus nos chamou para viver a vida com Ele. Vocês estão entendendo? Porque assim, você pode estar aqui 200 dias. Tem muita gente que entrou nos devocionais ao longo dessa pandemia, querendo uma cura, querendo um emprego, querendo alguma resolução de algum BO. Depois que resolveu, vazou. Tudo bem, a pessoa faz o que ela quiser. Só que ela não entendeu a chave, ela não entendeu a semente. E você que está aqui, você foi chamado para entender que a semente é a palavra. E a palavra de Deus é Deus falando conosco assim, eu quero viver com vocês todo dia, o tempo todo. Eu não quero que você veja as nuvens passar, Bruno. Eu não quero que você veja o vento passar. Eu quero que você semeie a palavra dia e noite, como diz na palavra aqui de Salomão. Dia e noite. Ou seja, relacionamento comigo, filho. Por exemplo, se eu fizesse os devocionais aqui de manhã com vocês, por exemplo, eu faço meu devocional de manhã, aí depois eu entro aqui com vocês e transbordo isso aqui pra vocês, isso há 348 dias, beleza. Mas se eu parar com isso daqui ao desligar, ou seja, ao longo do meu dia, apenas ficar fazendo planilha, resolver problema financeiro, resolver problema com a Bruna, nós somos sócios, nós temos muitos desafios como casal, como sócios inclusive, não é fácil você ser sócio, né? É desafiador, mas nós amamos tudo que nós estamos vivendo, então... Mas se eu não tiver envolvimento com a semente ao longo do dia, se eu não tiver me envolvendo se eu não tiver semeando ao longo do dia, ou seja, se eu não tiver com meus pensamentos na semente que é a palavra, de nada vai adiantar, eu vou estar limitado. Cara, como eu queria, Jesus, que todo mundo entendesse isso. Jesus, pelo amor de Deus, quem ensina é você, através do seu Espírito. E eu creio que 100% das pessoas estão entendendo aquilo que precisa entender no dia de hoje, dentro do seu plano, Jesus.
Eclesiastes é um livro muito... se você não tem envolvimento com a Bíblia e você pega o livro de Eclesiastes, você vai ter dificuldade. Só que tem muito ensinamento no livro de Eclesiastes. Porque no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, é logo depois de Provérbios. Para mim mostra o tempo todo no livro de Eclesiastes de que a vida não é só eu pedir sabedoria para conquistar coisas materiais. Salomão construiu o maior império de todos os tempos, o homem mais rico da história. E o que você olha mais na internet é como ficar rico em um mês, em não sei quanto tempo. É ou não é? Só que em Eclesiastes, Salomão ele termina mal a vida dele. Ele conta isso. E ele fala que tudo é vaidade. E ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu. Só que essa é a geração que vai pedir o coração de Cristo. Como a Salete recebeu ontem. Saiu do buraco que ela se encontrou. Cara, foi tão forte ontem, cara. Deus declarou, soprou no meu ouvido que ia ter pessoas que iam sair do buraco. E ela orava quando a Salete estava na angústia dela. Isso é para você saber como que Deus fala, como que Deus une tudo, integra. A Salete via ela nas orações dela, ela estava tão mal e ela via ela dentro de um buraco mesmo, nesses últimos tempos. E ontem ela viu fora do buraco. E melhor, ela viu o coração. É ou não é, Salete, você que tá aí? Ela viu o coração. Sabe que coração foi que você viu? Você viu o coração de Cristo. Mano, Deus só quer fazer isso, velho. Tirar o meu coração, colocar o coraçãozinho dele. Tirar os meus pensamentos e colocar os pensamentos dele. E para que isso seja palpável, para que isso seja concreto na nossa vida, Jesus ele precisou vir até o mundo em carne. Jesus já vivia antes, mas ele veio em carne para poder o quê? Nos ensinar isso. E para morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. E foi 3 dias para ressuscitar, porque até ele ressuscitar esses 3 dias, houve uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual que Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E pegou a chave da casa do Lúcifer. Ei, não acha que isso é utopia não. Ele é mais real do que você imagina. E ele dá muita risada quando vê você preocupado, angustiado. Ele dá muita risada de você e da sua família quando vê as brigas. Você quer aceitar isso? Ele dá muita risada quando vê você com os seus sonhos tudo engavetado e não saindo do papel. Você quer aceitar o Lúcifer dando risada? Batendo palma pra você? Sabendo que agora você tem aqui na mesa a solução, que é a palavra, a semente. Olha, a semente que Salomão falou é a palavra. E a palavra é Jesus. E quando nós decidimos colar na videira, significa assim, Jesus, como Paulo escreveu, já não sou eu mais quem vivo, eu quero que você viva em mim. Sai o coração da Salete, entra o coração de Cristo. Sai o coração do Bruno, entra o coração do Bruno. Sai os pensamentos do jumento Bruno e entra os pensamentos de Deus. Todo dia. E no resumo da ópera, como diz meu pai, aqui da terra, meu pai chama Sherman, virou baiano, mas chama Sherman, o nome é alemão. Moço, vive a palavra. Você quer o seu coração transplantado? Você quer os pensamentos de Deus em você? Quer ou não quer? Agora, se você escuta os devocionais, e é para isso que eu vim aqui, hoje, apenas por ser uma palavra boa, uma palavra que, puxa, eu me sinto bem, eu me sinto
alegre quando eu saio do devocional, eu me sinto, feliz em escutar essa mensagem de Jesus através aqui desse canal Cola na Videira. Mas se você sair daqui e não estiver conectado com ela, não estiver meditando com cada palavra que é semeada aqui, com cada mensagem, é como você olhar no espelho e não ver nada de diferente. Você está olhando você. E o mais louco é que quando Tiago, ele falou que no versículo 24, pois contempla a si mesmo e se retira logo e esquece como era a sua aparência. O que acontece? Quando você enxerga a semente como um espelho, ou seja, quando você enxerga a Bíblia, a palavra de Deus como um espelho, você não vê mais você de acordo com a sua cognição. Você vê você como Deus te enxerga. Você começa a falar como Deus quer que você fale. Você começa a pensar como Deus quer que você pense. Entenda isso, por favor. Quando você encara a Bíblia, Cristo, Jesus, Ele é a palavra, Ele é a boa notícia. Quando você encara que, eu como um espelho, você não vai mais ver você vai ver Jesus em você. Não pensa não que só Jesus para perdoar. Só Jesus para tomar um tapa na cara e dar outra face. Não. Ele fez assim para que Ele possa fazer em você. E se você viver como Cristo quer que você viva, ou seja, como Jesus viveu e Ele vive, não tem como. Você vai lidar melhor com a sua família, você vai trabalhar melhor, você vai conseguir tirar os sonhos do papel e esses sonhos vão estar alinhados com Deus, porque Deus coloca os sonhos no nosso coração. Agora, Ele está junto com a gente quando Ele sonda o Espírito, quando Ele sonda, há espaço no meu coração, no coração de vocês, para eu estar aí com vocês na construção desse sonho. Se tiver, eu vou surpreender vocês. Deus quer construir os sonhos. Deus quer construir o mês de março, praticamente aqui, de forma prática. Deus quer construir o mês de março comigo e com você. Então, não seja apenas ouvinte dessa mensagem. Viva a mensagem. E para você fazer isso, você precisa meditar. Fazer o seu pão quando você recebe esse maná. E meditar é você falar assim, ok. Fechar os olhos e falar assim, Deus, coloca aqui na minha mente. O que eu posso fazer de diferente hoje, baseado nesse ensinamento que você me deu? Pronto. Vai gerar comportamentos novos aí. Isso é viver a palavra. E viver a palavra, eu vou dizer de novo, é você olhar no espelho e não ver você. É você olhar no espelho e ver Jesus em você. Esse é o objetivo final de nós estarmos aqui. O propósito de Deus para essa geração, para todas as gerações há mais de 2000 anos, tá claramente. Olha para o espelho e veja Jesus. Você consegue olhar no espelho e ver Jesus ou você ainda está olhando para você? Desculpa falar, mas na verdade não é nem desculpa, mas desculpa dizer para você se você tem a expectativa de que é você que vai ser melhor, de que você, né? Quando você cola aqui na videira, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. É como se todos nós dessa sala, 47 pessoas, estivéssemos aqui lado a lado, olhando para o mesmo espelho e olhando para a mesma pessoa, Jesus. Cara, isso tira um peso tão grande das nossas costas. Eu acho que eu era um dos caras que mais olhava só para mim, para minha performance, para o meu autoconhecimento. Eu querendo definir sonhos, eu querer definir propósitos, eu querer definir tudo. Eu querer ter controle, eu querer ter previsibilidade. E Deus me desconstruiu de uma maneira absurda, porque Ele é absurdo, para poder chegar até aqui com vocês, depois de uma longa caminhada, e falar, gente, funciona. Olha para o espelho e não veja mais você, Bruno, mas veja Jesus. E como que você vai conseguir ver Jesus se você não sabe quem Jesus é?
se você nem entende que isso daqui, que por trás disso daqui está Cristo e que é Ele que tem que estar ali no espelho e não você, Bruno. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados neste início de mês. Jesus, ele diz e continua dizendo para você hoje e para mim: o meu jugo é leve, eu sou manso. Se você decidir olhar no espelho e me ver, Bruno, eu vou tirar todas as pedras que você está carregando. Esse over capacity, esse over responsabilidade, esse over projeto, esse over. Às vezes você fica olhando só a vida dos outros, como o próprio Trali compartilhou isso, na verdade é quase que 100% que está nessa sala. Deus está te chamando para falar assim, é o seguinte, para de olhar para os outros e olha para mim. Como é que eu vou chegar? Eu aprendi assim, eu paro de olhar para os outros e eu olho para mim. Eu, Bruno, eu não olho mais para os outros, eu quero cuidar da minha vida. Eu quero olhar para mim. Não tem como. Porque o Evangelho me mostra que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, então eu não olho para mim, eu olho para Ele. É como ir para um espelho, como diz Tiago aqui. Não o Trali que está aqui nessa sala, mas o Tiago da Bíblia, que escreveu aqui. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Quando eu tinha toda a estrutura financeira, material, eu contemplava tudo aquilo que eu construí. E acreditava em Deus. Mas eu olhava para mim. Não é sustentável. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que cai. Chega uma hora que não dá mais. E eu acredito que isso é um tempo individual de cada um. É o tempo de Deus para a vida de cada um. E há tempo para todas as coisas. Talvez chegou o seu tempo hoje. Eu não quero mais. Eu quero viver de uma forma livre. Viver de uma forma livre é olhar para Cristo no espelho e não para você. Isso é livre. Isso é autoesquecimento. Isso é esvaziar-se. Há 2 anos atrás, se você falasse isso pra mim, eu ia falar assim, você tá bem louco. E eu tô aqui pra te dizer, quando você escolher se esvaziar, você não vai ficar vazio. Você vai se esvaziar, olhar no espelho, ver Jesus e ele fala assim, se esvaziou? Deixa eu entrar e habitar em você, eu vou te preencher. Oh, glória! E quando eu te preencher, vai vir de dentro de você, é visceral. Jesus é suficiente. E quando isso acontece, pronto. Você vai trabalhar melhor. Você vai fazer o Instagram que você precisa fazer melhor. Você vai cuidar da sua família melhor, mais leve. Porque o jugo do Cristo é leve e manso. E ele está preenchido em você. Então você tem que viver com uma forma mansa. Eu falo pra vocês aqui, eu era um jumento desgovernado, hoje manso, mas porque eu olho no espelho e eu continuo vendo Jesus. Mas, se amanhã eu acordar e olhar no espelho e não ver Jesus, significa que eu desgarrei da videira e eu vou viver desgovernado. Eu vou tomar atitudes impulsivas, compulsivas, eu vou paralisar, não vou tirar sonhos do papel. Aí você vai falar assim, não, Bruno, mas eu tô vendo as pessoas, ela nem conhece quem Cristo é e tá realizando um monte de sonho. Cara, você tá olhando pro lado ainda, pelo amor de Deus. Há tempo para todas as coisas. E na fé, quando a gente tem um problema, a gente está nesse buraco, a gente falou muito sobre isso ontem. Chega um momento que é uma encruzilhada que eu creio que é Deus falando assim, filho, você não tem mais para onde olhar, você vai olhar para mim, eu estou de braços abertos, sorrindo para você, vem para cá, vamos para casa, vamos para casa, vamos viver junto. Ah, mano, isso é bom demais, velho. Isso é bom demais. Deus me colocou aqui hoje como se fosse o último dia do devocional. Essa é a verdade. Não vai ter devocional amanhã? Calma, moça. Como se fosse o último dia. Hoje. Olha para o espelho e veja Cristo. Sem mais. Não mais, olha para o espelho e veja Cristo.
até você receber no seu coração aquilo que é indescritível. Eu não consigo explicar em palavras o que você vai virar no seu coração, na sua alma, em você, do avesso. Não consigo explicar em palavras. O convite para o seu mês de março, e é para isso que eu vim aqui, só para isso. E isso para mim é tudo. Como se fosse hoje o último devocional. Olha para o espelho e veja Jesus. Sem mais. Quem pegou, manda um check-it. Amém? Amém. Vamos orar? Quem pegou, manda um check-it aí. A música Amar Como Você. Check it. Quem quer viver o mês de março olhando para o espelho e vendo Cristo? Check it. Oh Jesus, coloca suas marcas nessa geração, Jesus. Oh Jesus, assim como você fez com a minha vida, com a vida da minha família, coloca em cada um que está aqui. Nós queremos sua marca de amor, Jesus. Nós queremos viver o mês de março colado em você, Jesus. Olhando você no espelho, não eu. Essa música fala que se chama Amar Como Você. Tudo que Jesus fez, vou te adiantar. Se você não conhece a história completa de Cristo, para você ver Ele no espelho, você precisa ver... estudar toda a história do Cristo, e você vai perceber de que tudo que Ele fez é para que a gente faça, olhando no espelho, não eu, mas Ele, não eu fazendo, mas Ele fazendo. Ele quer que você ame como Ele amou, Ele quer que você perdoe como Ele perdoou. E se você ainda não consegue amar o próximo como Jesus amou, é porque você ainda não vê Ele no seu espelho. E eu não sei se vocês pegaram essa chave durante os devocionais, se esse aqui fosse o último devocional. Presta atenção. Quando Jesus ele fala, perguntaram para Jesus, qual que é o maior mandamento de Deus? Jesus ele fala 2, ele não fala 1. Ele fala assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, é todos os seus pensamentos em Deus. Beleza. Aí Jesus ele mete um E. E ama o próximo como a ti mesmo. Só que se você for prosseguir, você pode parar aí na história. Só que ao longo da história chega um momento que Jesus ele fala e ele continua falando: ame o próximo como eu, Bruno, te amei. É totalmente diferente. Ame o próximo, Bruno, como eu te amei. Então, para eu amar o próximo, eu preciso entender e receber o amor de Cristo por mim e olhar no espelho e ver Jesus. Quando eu olho no espelho e vejo Jesus, eu creio que eu estou vendo Jesus, eu consigo viver a plenitude de Deus. E como diz um cara chamado Paul Washer, ele fala que não podemos conhecer mais a Deus em sua plenitude se o mundo nos influencia mais do que as Escrituras. Se você ainda permite de que os sistemas do mundo influenciem mais você do que o que está aqui, do que essa semente, do que a palavra, você não vai viver a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é você olhar no espelho e ver Jesus e não mais você. Essa é a plenitude de Deus. Crendo de que qual é o sentido disso? Ué, o sentido é a Nova Jerusalém. O sentido é a vida eterna. Tem nome e tem sobrenome a cidade que nós estaremos lá dando estrela, montado no Cristo. Se chama Nova Jerusalém. Ei, continua no mês de março, não para de colar na videira, de entender quem esse Cristo é. Porque lá na Nova Jerusalém, que nós iremos em nome de Jesus quando Ele voltar, e está próximo, mas
nós já conseguimos viver hoje a vida eterna. Lá não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais fome, não vai ter mais essas coisas, mas para eu estar lá eu preciso viver agora. Para eu estar lá eu preciso estar com o meu coração transplantado. Para eu estar lá eu preciso o quê? Ter o coração de Cristo. Para eu estar lá eu preciso dos pensamentos de Cristo em mim. Para eu suportar as tretas que tem no nosso dia, porque as tretas faz com que eu desgarre da videira, moça. Até as coisas boas do mundo, a vaidade, pode desgarrar você da videira facilmente. Então esquece tudo. Deixa eu te dizer, escuta o Sr. Miyagi. Se você ainda não... Olha, Karate Kid, assiste, é das antigas. Mas veja Cristo nesse filme. Cara, o dia que eu vi Cristo nesse filme, eu falei assim, cê é louco. Escuta o Sr. Miyagi lá no filme, moça. Não vai pro tatame primeiro. Não vai pra quebradeira. Não vai construir a vida na força do seu braço, do seu jeito, da sua forma. Pode até estar dando certo, mas vai cansar. Decida hoje. Esse será o mês que será o melhor mês da minha vida, porque eu vou passar 30 dias olhando no espelho e vendo Jesus. Bruno, eu olho pro espelho e ainda não consigo ver Jesus. Conversa com ele. Ele responde. Estude sobre ele. Nós estamos aqui todos os dias estudando sobre ele. Veja como que Jesus se comporta e se comporte igual. É fácil? Para mim, nem é fácil e nem difícil, porque não é sobre mim, é sobre ele. É eu acreditar, como diz em Hebreus 11, eu tenho a convicção de que eu olho no espelho e vejo Jesus, e eu vivo o meu dia conectado com ele e perguntando para ele o que você falaria agora, Jesus, o que você faria agora, Jesus, o que você quer de mim, Jesus. Porque a partir de hoje eu mudo as minhas orações. Eu não oro mais pelo que eu quero. Eu não oro mais para Deus me servir. Eu oro para Deus se revelar para mim. Eu olho para Jesus e falo, Jesus, o que você quer de mim hoje? O que você quer de mim nesse devocional? O que você quer de mim nesse... O que o povo precisa receber? O que você quer de mim e da minha família no mês de março? Diga você e eu tô aqui, eis-me aqui. Você percebe que é completamente diferente do que a gente aprendeu da vida? Ninguém me ensinou isso, gente. Isso mudou a minha história. Isso me tirou do cativo, do buraco, como tirou a Salete ontem. E já tirou de vários que estão aqui nessa live. Isso é a liberdade que Jesus promete. Olha no espelho e me veja. Que Deus abençoe você e sua casa. E esse será, como a Laura profetizou aqui, vai ser o melhor mês da minha vida. E agora nós vamos profetizar junto. O que é profetizarmos? Não é palavra religiosa não. Nós vamos liberar a palavra de fé. A Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esse é o resultado da fé, quando você olhar no espelho, ver Jesus. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então nós olhamos agora juntos para o mês de março e nós vamos falar juntos. Será o melhor mês da nossa vida, porque o Pai é nosso. Porque o propósito é comunitário, o propósito de Deus para mim, para você, ele é nosso, ele é igual, ele é idêntico. E esse idêntico é você olhar no espelho e falar assim, eu quero ser idêntico a você, Jesus. E se tem uma felicidade que o Pai que está nos céus, ele fica tão feliz, mas tão feliz de ver pessoas decididas a, eu quero ser filho como Jesus foi filho. Você quer ser Jesus? Você quer ser filho como Jesus foi filho? Olha no espelho e veja Jesus. E se comporte, e fale, e pense como ele. E não se coloque no tribunal para saber se você está seguindo certo ou não. Porque se você tiver com a pergunta se você está certo ou não, você ainda não está vendo Jesus no espelho. Apenas viva essa palavra. Deixa ele dizer para você o que é que você tem que fazer em cada dia. Tá bom? Deus abençoe você e sua casa. Será o melhor mês das nossas vidas. Das nossas vidas. Porque o Pai é nosso. Porque o propósito é nosso. Porque a Nova Jerusalém é nossa. Porque o sentido e o direcionamento da vida é nosso. Ele é único para nós. Amém? Deus abençoe você e sua casa, tá, gente? Fiquem com Deus.